Olá, seja muito bem-vindo. Meio ambiente saudável está na Constituição Federal como um direito social assegurado, assim como educação, saúde, moradia e trabalho. O desenvolvimento sustentável precisa mesmo da participação de movimentos sociais, trabalhadores organizados e comunidades. Todos unidos para não agredir o meio ambiente e prejudicar a população, agora e no futuro. O seu Jornal Especial de hoje trata da questão ambiental, mostrando as ações e as conquistas sociais para preservar a natureza. Até 2014, as cidades precisam acabar com os lixões e dar um destino sustentável para os resíduos sólidos. Já está em vigor a lei federal. Em regiões metropolitanas, como a do ABC, o combate ao descarte clandestino de lixo é um dos grandes desafios. O córrego Caçaquera, na Vila Omerutom, em Santo André, se tornou um verdadeiro depósito de lixo. Até o sofá vai parar na beira do rio. Tem bastante vezes que a pessoa vem com o caminhão aqui tirar os lixos, só que depois no outro dia já aparece com um monte de lixo de novo. Caramba, então as pessoas não respeitam? Não. Os moradores reclamam que, além do mau cheiro e dos problemas de saúde causados pelos bichos e insetos atraídos pelo lixo, no verão o rio enche. Quando dá enchente aqui não enche muito, mas lá no começo, aí quem sofre é o outro pessoal. Quem joga todo esse entulho, esse lixo? O povo que mora aqui mesmo. Mesmo com enchente, as pessoas continuam jogando? Continua jogando. O que falta aqui é a educação primária, familiar, e a educação escolar. Quer dizer, não existe política pública, né, que leve a informação para o cidadão, para que o cidadão aprenda a evitar esse tipo de coisa. E esse problema acontece em vários pontos da região do ABC. Em São Bernardo do Campo, esta área onde funcionava o antigo lixão do Alvarenga é utilizado como depósito clandestino de entulho. Mas segundo este carroceiro, que pediu para não ser identificado, o descarte só é feito nesta área porque não existe um local adequado para receber grandes quantidades de entulho no Grande ABC. A gente não está pedindo nada de graça. Montar uma área, você entendeu? Que aqui dentro de São Bernardo tem como fazer um transbordo, para quê? Para a gente poder trabalhar e a gente vai pagar. Você entendeu? E outra, e o material que eles podem reciclar, pode vender, você está entendendo? A Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que no local será implantado um sistema de processamento e aproveitamento de resíduos e materiais da construção civil. Para o advogado ambientalista Virgílio Alcides de Farias, os descartes irregulares só acabarão quando as prefeituras aplicarem na prática a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pela lei, municípios e estados devem eliminar os lixões clandestinos e implantar 100% a coleta seletiva em 2 anos. O poder público é o principal responsável por isso. Agora, é o poder público que pune. Pergunta, o poder público que não faz isso, ele vai se autopunir? Não, aí é necessário uma coisa que chama cidadania. A reciclagem movimenta cerca de 12 bilhões de reais por ano, mas o Brasil ainda perde outros 8 bilhões por não reaproveitar os resíduos sólidos. O que acontece é que esses resíduos são destinados aos lixões ou aterros controlados. Cerca de 70% das cidades brasileiras descartam o lixo de forma incorreta. O nosso convidado de hoje aqui no seu Jornal Especial é Aron Belink. Ele é consultor em sustentabilidade e responsabilidade social. Boa noite, Aron. Prazer te receber, viu? Boa noite, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Aron, você tem um currículo extenso, muito importante e tem trabalhado muito tempo para o meio ambiente. Conta um pouquinho dessa sua trajetória nesse sentido. E também conta pra gente se é uma missão na sua vida. Eu estou envolvido com as questões do meio ambiente desde menino. Comecei a passar abaixo-assinado com 13 anos, na 7ª série, lá em 1976. E de lá para cá me envolvi em muita coisa, desde a luta contra usinas nucleares em Peruíbe, depois a criação da SOS Mata Atlântica, a defesa da Jureia. E estou profissionalmente nisso como consultor desde 2003, muito envolvido com várias frentes ligadas tanto ao consumo, quanto à responsabilidade social, quanto à proteção da natureza. E realmente para mim isso é uma coisa que é o meu objetivo. Quando eu fiz 40 anos eu me dei de presente só para trabalhar nisso, né, que foi lá em 2003. E para mim eu acho que a questão essencial é juntar a questão ambiental com a questão da cidadania, da justiça social, da luta política.
né? Eu acho que essas coisas elas andam juntas, então não é a natureza pela natureza, na verdade é realmente construir um mundo justo e sustentável. Aron, nós vimos na reportagem um problema com os resíduos sólidos. A lei que entrou em vigor em 2010, ela funciona na prática? Então, essa lei ela está muito no começo ainda, né? 2010 é recente para uma lei desse porte, e ela tem um cronograma. A lei estabeleceu várias datas intermediárias para se fazer essa solução, né? E resolver o problema dos resíduos sólidos. Então, eu diria que ela está caminhando. Não dá para dizer se esse caminhar ele está adequado ou não. Eu temo que talvez esteja mais devagar do que deveria. E aí a importância de que as pessoas nas suas cidades percebam e cobrem a forma de avançar em cada município na sua solução, porque esse é um ponto fundamental. A solução é ao nível municipal. E qual que é a maior dificuldade desses municípios em colocar em prática essa lei? Eu acho que o município ele tem, obviamente, a questão dos recursos, de recursos que são escassos e estão sendo disputados para diferentes áreas, mas também existe, eu acho que, de um lado, uma questão da cultura de lidar com os resíduos, que ela é problemática, a gente tem uma questão de empurrar isso mesmo com a barriga, e também, e aí mesmo para quem quiser levar isso a sério, o problema dos interesses que estão muito entrincheirados, incrustados em vários municípios. São Paulo, claramente isso acontece, de gente que vem ganhando muito dinheiro há muito tempo com um sistema de resíduos que não é o ideal. Eu acho que a gente mudar isso vai exigir não só a disposição política do poder público, mas muito engajamento dos cidadãos. Muito bem. Aron vai continuar conosco aqui no seu Jornal Especial. Já sabemos que é fundamental a participação da população nas mudanças para a preservação do meio ambiente. Vamos ver agora um vídeo enviado pelo Sarau da Ademar, na Zona Sul de São Paulo, que mostra uma conversa sobre sustentabilidade. Reciclagem hoje é a sustentabilidade do local, do bairro. Por que não tem várias latas recicláveis na rua? Não precisa ser só no centro da cidade, não precisa ser em bairros grandes. Por que aqui na favela também não pode ter? Aí o cara falou, vocês é ferro velho. Eu falei, não, a gente era ferro velho. Hoje nós somos reciclador. Se você for lá na Amazônia pegar a bauxita, calciterita, tudo lá para poder fazer o alumínio, vai sair bem mais caro. Nós temos material aqui que é só derreter, vai economizar muito menos energia para você derreter um material que já está pronto do que você pegar ele bruto e derreter. Então, quer dizer, a sustentabilidade é isso. É um modo da gente preservar o que nós temos. Tipo, se hoje você me der uma coisa, eu tenho que preservar aquilo, não estragar. E lutar pelo que é nosso, pelo que a gente precisa juntos, não separado. Porque uma andorinha só não faz verão, né? Tem que ser várias. Agora temos uma informação que preocupa. E como? Pesquisa realizada pelo Ministério do Meio Ambiente aponta que mais da metade da população ainda não sabe o que é desenvolvimento sustentável. Nós vamos tentar esclarecer para você. É o desenvolvimento que procura a qualidade de vida agora e no futuro, sem comprometimento dos recursos naturais do planeta. Na cooperativa de catadores Refazendo, em São Bernardo do Campo, o conceito de sustentabilidade está em prática. Lá, o trabalho é duro, mas traz bons resultados. Já para começar essa matéria aqui, eu vou aqui no meu carro, esse Corsinha das antigas aqui, para pegar um lixo que eu separei para reciclar, que eu vou levar numa cooperativa aqui em São Bernardo. A ideia é conversar com os catadores, com os agentes ambientais, para saber dicas, a forma correta de reciclar e mais informações gerais aí sobre reciclagem. Já estou aqui na Associação Refazendo, uma cooperativa de catadores. E aí, Claudemir, trouxe um lixinho lá de casa para ver se está tudo certo, para a gente dar umas dicas pro pessoal aí. Certo, vamos dar uma olhada. Beleza, ó. Abre aí. Ó, eu quero saber se tá tudo certinho, se dá para aproveitar esse lixo aí que eu... Bom, tá tudo certinho. O PET, o Tetrapack, plástico, papel, tá tudo certinho. Tudo é reciclado, tudo é aproveitável. Qual que é a função do catador, que também é um agente ambiental, né? A função do catador é triar, separar e vender. Então todos nós aqui, todos nós somos catadores,
Todos nós somos ex-catadores do lixão do Alvarenga. Há 11 anos nós estamos aqui, todos com o mesmo objetivo de renda, para cuidar da família. Nós catadores, nós fazemos um trabalho muito bonito para a sociedade, que muitas vezes as pessoas não reconhecem isso, porque nós estamos gerando trabalho e renda, estamos ajudando a natureza e contribuindo com várias coisas boas dentro do nosso planeta. As enchentes, São Bernardo mais limpo, principalmente, né? As cooperativas, de uma forma geral, elas encontram dificuldade para existir? O poder público dá o apoio que vocês necessitam? A política nacional, ela diz que tem que reciclar. E nem sempre há interesse político para reciclagem. Com esse negócio da nova tecnologia, de queimar o lixo, de incineradores, a gente está perdendo um pouco esse apoio do poder público. Você acha que as pessoas, de uma forma geral, têm consciência ambiental? Não, de forma geral, nem todo mundo está conscientizado, porque não tem conhecimento da importância de estar reciclando o material e não sabe também que a responsabilidade é dela também. Acha que a responsabilidade do lixo é da prefeitura, é dos catadores, é das empresas que tem que dar o seu destino, e não é. Acaba que é de todos, né? O lixo é um problema de todos nós, todos têm que ser preocupados, a educação tem que vir de casa. Até porque todos nós produzimos lixo. E ainda bem que temos esse tipo de trabalho, não é verdade? Os catadores são considerados agentes ambientais e não é à toa. Aron, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dos catadores. São agentes ambientais, na sua opinião, importantes? Então, certamente, os catadores têm um papel aqui no Brasil hoje muito grande no reaproveitamento de resíduos, no tratamento, e um papel que eu diria que ele é subvalorizado. E eles mesmos precisam ter esse reconhecimento. A gente vê aqui no discurso, na matéria, que o pessoal já está tendo esse reconhecimento, se valorizando, mas ainda tem coisas básicas que para um trabalhador deveriam estar lá, como, por exemplo, condições de segurança. Então a gente viu ali na matéria o rapaz mexendo na prensa com a prensa em movimento, né? A gente viu o outro que foi pegar o saco do apresentador ali, o lixo que veio, sem luva. Então tem coisas aí que a gente precisa valorizar o catador, não como alguém que foi resgatado de uma condição infra-humana, como eles estavam colocados, e ainda muitas vezes estão, mas como um trabalhador que está na cadeia produtiva. E entender que a gente tem uma acomodação na sociedade acontecendo, em que parte dos resíduos eventualmente vão fazer sentido ser transformados em energia, incinerados, parte vai fazer sentido ser reciclado. Tem contas para isso. Agora, o que é preciso é valorizar esse papel do catador e a gente ter uma política que reconheça a importância não só econômica, mas a importância humana, da ocupação, da qualidade de vida, do serviço que é prestado para a sociedade. Ou seja, é um processo inicial de reconhecimento do desenvolvimento ambiental no Brasil, na sua opinião, ou não? Eu acho que ele faz parte desse contexto grande, né? Na matéria anterior a essa, até, a gente viu a pessoa do ferro velho, o reciclador de metais, falando da questão dos minérios, de como isso diminui. Então a gente vê que, apesar de 50% da população não conhecer o conceito de desenvolvimento sustentável, como foi dito, uma grande parte das pessoas, elas assimilam a ideia básica, elas assimilam a noção de que é um patrimônio comum para ser cuidado, de que é uma questão coletiva, de que existe uma otimização desses recursos. Então, acho que o Brasil ele tem uma boa base de comunicação, de conexão com as pessoas que tem que ser bem aproveitada, tem que ser melhor aproveitada. Com certeza. Agora vamos saber as últimas notícias direto da redação. Olá, Ribeiro. A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que a redução dos tributos para os contribuintes será uma prioridade do governo para o ano que vem. Ela disse que a meta será possível após a queda da taxa básica de juros realizada em 2012. Dilma também voltou a assegurar que o Brasil crescerá mais em 2013, mas evitou estimar um índice para a alta do PIB. Sem orçamento, o governo vai liberar 42 bilhões e meio de reais em medida provisória. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, afirmou hoje que a MP vai manter o ritmo de investimentos de 2013. O crédito corresponde a 1/3 do previsto na proposta orçamentária do próximo ano. A liberação da verba por medida provisória é necessária porque o Congresso Nacional deixou para fevereiro a aprovação do orçamento de 2013.
o SISU vai oferecer mais de 129 mil vagas. O Ministério da Educação abriu no site a consulta de vagas das instituições que selecionam através do sistema de seleção unificada. Os candidatos poderão realizar a inscrição do dia 7 até 11 de janeiro na página sisu.mec.gov.br. É com você, Ribeiro. Vamos fazer um rápido intervalo. O seu jornal especial sobre meio ambiente volta já já com assuntos importantes como o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Fica aí que a gente volta já já. Voltamos com o seu jornal especial que hoje fala sobre meio ambiente e continua com a gente o nosso convidado especial, Aron Belink. Ele é consultor em sustentabilidade e responsabilidade social. Segundo a Central Única dos Trabalhadores, o desenvolvimento não deve levar em conta apenas índices econômicos como o PIB, mas também aspectos sociais, ambientais e políticos. Para a CUT, o modelo atual não elimina a pobreza e continua a destruição das riquezas naturais. Um encontro no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC mostrou que existe polêmica no conceito e na prática da economia verde. Vamos ver. Para o assessor especial do Ministério do Meio Ambiente, Geraldo Siqueira, não existe um conceito definitivo de economia verde. O conceito de economia verde, na verdade, é um recipiente a ser preenchido. Quer dizer, ele vai ser o que a gente conseguir colocar na Conferência da ONU. No Brasil, já existem iniciativas que caminham em direção à economia verde. Todos os equipamentos eletrônicos da linha branca, como refrigeradores, geladeiras e ar-condicionado, todas têm o máximo de eficiência energética, aquele selo de maior eficiência energética. Isso, evidentemente, promove uma economia de energia e um impulso também para essas linhas de eficiência energética. Outro exemplo também é o Minha Casa Minha Vida. As casas vêm com o coletor de energia solar. Então, quando você coloca a energia solar nas casas do Minha Casa Minha Vida, você, ao mesmo tempo, está evitando o impacto ambiental e aumentando indiretamente a renda do pobre e fazendo a inclusão social. As iniciativas sustentáveis estão ganhando força e espaço. Na discussão do Plano Brasil Maior, empresários, governo e centrais sindicais estudam novas tecnologias. No Brasil Maior, por exemplo, um dos debates que estão sendo feitos no grupo automotivo que eu estou lá é a questão da eficiência dos motores. E é por conta da questão ambiental. Então, o que o governo está propondo e tem resistência das montadoras? O carro hoje é por cilindrada, né? 1000 cilindrada, 2.0, não sei o quê. O governo quer transformar isso em quilômetro por litro, né? Então, o carro vai ser assim, 15 km por litro, 20 km por litro. E quanto mais eficiente for, quanto mais quilometragem ele fizer com 1 litro, menor é a carga de tributo dele. Quanto menor, maior a carga de tributo. O que é isso aí? Né? É a preocupação com a questão ambiental, é o debate que a gente vem produzindo. O presidente da CUT São Paulo defende que, para alcançar de fato essa economia verde, é necessário aprofundar também o debate sobre a qualidade do emprego e do trabalho decente. Desvincular o emprego do modelo de desenvolvimento é praticamente isolar, né, os trabalhadores e trabalhadoras na sua essência, que é a qualidade de vida. Pois bem, na reportagem que acabamos de ver, Aron, nós ouvimos a respeito de economia verde. Eu gostaria que você falasse para a gente, por favor, que conceito prevaleceu na Conferência Mundial da Rio+20 e o que você pensa a respeito do trabalho decente e do fim da pobreza? Perfeito. Eu acho que, como foi dito na matéria, a economia verde ela é um conceito ainda a ser preenchido. Quer dizer, a gente teve muita discussão que partiu dividindo e polarizando em cima da ideia de economia verde, sem nem estar claro o que ela viria a ser. Entendi. O que eu acho que é fundamental é a gente entender o seguinte, de um lado, não dá para considerar propostas que vão acreditar que a economia, o mercado, pura e simplesmente vai resolver o problema da natureza só porque a gente começou a colocar preço em água, em floresta, em coisas que passam a valer do ponto de vista do mercado. Isso, na verdade, abre frente para especulação, para expropriação de pessoas, para uso de bens comuns de uma maneira irracional e, às vezes, contra os interesses da população e do futuro, da futura população.
Agora, no outro extremo, a gente viu situações em que as pessoas estão negando qualquer uso de instrumental econômico para fazer a luta pela sustentabilidade, pela preservação ambiental, que também não funciona. Porque a gente precisa ter instrumentos que permitam a gente, por exemplo, dar um valor para resíduos ou onerar o carro que polui muito ou baratear com imposto aquele que polui menos. Então, isso tudo está no âmbito da economia verde. E o importante é quando a gente conecta isso na questão do emprego e da qualidade de vida. Quando se fala em erradicar a pobreza, pura e simplesmente, como você tem falado, sem levar em conta que existe um limite, que existe uma necessidade de respeitar o limite ambiental, a gente não está falando de redistribuição. A gente está vendendo a ideia de como se fosse possível simplesmente trazer o padrão de consumo perdulário americano, dos mais ricos hoje, para toda a população. A gente sabe que isso não funcionaria assim. Imagina se todo mundo tiver um carro individual e colocar o carro na rua. Não vai ter. Quer dizer que as pessoas não podem ter carro? Não. Quer dizer que tem que ter uma solução melhor, boa, de qualidade para todo mundo. Essa que eu acho que é a grande X da questão. É juntar qualidade de vida, justiça social, emprego com preservação ambiental. Respeitar o piso social e respeitar o teto ambiental. Acomodar interesses. Acomodar, negociar. Muito bem. O Brasil usa 19% de todos os defensivos agrícolas produzidos no mundo, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E uma pesquisa da Universidade de São Paulo revela que o Brasil registra, por ano, 5 mil casos de envenenamento por agrotóxicos. Dá para acreditar nisso? Movimentos sociais se juntaram aos ambientalistas na campanha contra os agrotóxicos e pela vida. O estudo da professora e doutora de Geografia da USP, Larissa Mies, aponta que nos últimos 11 anos foram notificados 60 mil casos de intoxicação por agrotóxicos no Brasil. Isso representa 5 mil casos por ano e um caso de intoxicação a cada 90 minutos. Mas, na verdade, isso é muito pior. A gente só tem notificados os casos agudos. Então, se o sujeito passou mal, se teve enjoo, se vomitou, se teve dor de cabeça, se morreu, se suicidou, aí sim. Mas os casos crônicos, né, tem uma série de doenças crônicas que hoje a gente sabe que estão ligadas ao uso de agrotóxicos, como por exemplo o câncer, que a gente não tem como notificar. O Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial do consumo de agrotóxicos. Mais de 1 milhão de toneladas de veneno foram jogados nas lavouras em 2010, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola. Além dos latifúndios, pequenos agricultores também se veem obrigados a utilizar os agrotóxicos. Tem uma demanda do mercado que até hoje não foi superada, né? O consumidor, quando vai ao mercado, quer um produto robusto, sem nenhum tipo de mancha, pinta, né? E ao mesmo tempo a gente tem um outro lado que a indústria de agrotóxico acaba subordinando o agricultor. Porque à medida que um vizinho começa a usar, os outros todos têm que usar em rede também. E a solução para este problema? Ou a gente prioriza a exportação desses produtos do agronegócio ou a gente prioriza a alimentação da população brasileira. Se a gente priorizar a alimentação da população brasileira, a gente vai no caminho da reforma agrária. Os movimentos sociais já têm como pauta a preocupação com a qualidade do alimento, ou seja, eles não querem mais só o acesso à terra, eles estão preocupados com os frutos dessa terra. E foi pensando neste problema que movimentos sociais de todo o Brasil se reuniram para lançar a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Os movimentos sociais, eles agora estão percebendo que eles têm que dar as mãos para os movimentos ambientais, porque as pessoas que são mais prejudicadas pelos problemas ambientais são justamente as pessoas mais expostas aos problemas sociais. Então, a gente precisa caminhar junto. O vídeo será divulgado em redes sociais para alertar a sociedade sobre os perigos do agrotóxico. O objetivo principal é conscientizar a população sobre a necessidade de eliminar o uso do agrotóxico no país. Quando você fala no seu prato tem veneno, e isso está aumentando e provoca danos seríssimos na sua saúde, as pessoas se incomodam. Então, é uma forma de introduzir as questões socioambientais na vida das pessoas. A indústria química e até os falsificadores de agrotóxicos continuam lucrando alto e os maiores prejudicados, claro, são os trabalhadores e toda a população que, sem saber, consome produto cada vez mais contaminado. Aron,
Primeira pergunta, comparando com outros países, você tem uma vasta experiência internacional, como é que o brasileiro está no que se refere à conscientização ambiental? O brasileiro, ele aparece em vários rankings de conscientização bastante alto, em pesquisa sobre a percepção da necessidade da questão ambiental, mas também ele aparece ainda bastante cético e pouco ativo. Então a gente vê vários países onde o consumidor, o cidadão, ele é mais ativo no sentido de cobrar o seu direito, de recusar um produto contaminado, quer dizer, de realmente pegar na sua própria mão a vontade de ter saúde, de ter uma vida melhor. E aí eu vou para o segundo ponto, que é exatamente a ideia de que essa consciência, né, do brasileiro e esse engajamento, ele tem crescido e a gente percebe que muitas vezes isso já gera resultado na própria indústria, na própria oferta de materiais, né, de produtos. Agora, a gente tem um caminho grande para andar e acho que claramente a questão da saúde, como estava colocado na matéria, a questão da pessoa sentir para si mesma a diferença que vai fazer para sua família, ainda é um grande diferencial que a gente tem que trabalhar. Pelo que você disse, o comportamento do brasileiro está mudando em relação ao consumo consciente. Claramente, o brasileiro está aumentando esse grau de consciência e de percepção dos efeitos, mas ele ainda precisa ganhar energia, ganhar confiança para atuar coletivamente. Acho que essa ideia de cidadania, de agir coletivamente, não só como indivíduo, isolado, ainda é um grande obstáculo para a gente superar. Arão, as leis no Brasil, as leis ambientais no Brasil, elas são falhas ou são desatualizadas? O Brasil, na área legal, ele tradicionalmente, historicamente, sempre foi visto como um país que tem grandes leis que são pouco implementadas. E o que a gente está vendo recentemente, por conta do Código Florestal, acho que é o exemplo mais claro, é um retrocesso legal e ainda essa nossa tradição de não implementar efetivamente as leis. Então, acho que a gente está num risco grande no Brasil hoje de retroceder. A gente acha que estava numa situação melhor e não é só na área do Código Florestal. A gente tem notícias de iniciativas para fragilizar direitos dos trabalhadores no campo, notícias no sentido de você mudar a legislação mesmo de controle de agrotóxicos. Quer dizer, existe uma ofensiva dos setores mais conservadores, mais reacionários a essa mudança em prol da sustentabilidade e da justiça social, que estão claramente querendo não apenas não cumprir a lei como não faziam, como erodir as próprias leis. É um momento de cuidado, de perigo. Muito obrigado pela sua gentileza aqui no seu Jornal Especial. Recebemos uma aula hoje. Obrigado. Fique à vontade para voltar quando quiser. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, vamos à redação do seu jornal termos mais informações. O BNDES e o governo de São Paulo assinaram hoje um contrato de financiamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A maior parte dos recursos será destinada à construção da linha 5 do metrô paulistano. Agora uma dica para o trabalhador. Quem deixar para sacar o PIS em janeiro vai receber mais. Com o novo valor do salário mínimo, o trabalhador receberá R$ 56 a mais. Lembrando que o abono salarial é pago aos trabalhadores que estejam registrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que tenham trabalhado por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2011 e que tenham recebido, em média, até 2 salários mínimos por mês no ano passado. O abono deste ano ficará disponível para saque até 28 de junho de 2013. É com você, Ribeiro. Pode ainda parecer distante um futuro onde empresas, trabalhadores e a população possam cuidar e preservar o meio ambiente de maneira coletiva. Mas é preciso começar, e já, para que as mudanças aconteçam de maneira prática, no dia a dia. A TVT acredita que é possível preservar o planeta e gerar também meios alternativos de apoio e renda à população carente de forma sustentável. O seu jornal de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra. Tchau!